Caríssimos, Jesus acabou de abrir o seu coração a cada um aqui presente. Ele o fez isso através desse relato evangélico. Abre o seu coração e nos deixa ler o que está escrito ali dentro. E claro, ele nos fala de amor, como sempre. E graças ao bom Deus, ele nos fala sempre de amor. Durante esses domingos que seguem a festa de Pentecostes, domingos peranum ou tempo comum, a igreja coloca diante de nós a vida pública de nosso Senhor. E é importante considerar com atenção tudo aquilo que ele fez e ensinou, porque esse é o segredo de sondarmos as riquezas inefáveis do seu coração sagrado. Ele, como ele é sincero, e ele nunca dissimula, nunca fala uma coisa e pensa outra, nunca faz algo para distrair a atenção, mas ele é autêntico. Observando a sua vida pública, nós podemos conhecer o que há dentro do coração dele, algo dos seus segredos de amor. E as parábolas são um ponto alto da sua pregação, porque com uma linguagem simbólica, usando símbolos, analogias, ele nos fez entender o seu amor inefável e indizível, que não pode ser explicado por palavras e conceitos humanos. E muitas vezes uma história, uma metáfora é mais apta a nos ensinar. O que ele nos ensina com essas duas parábolas desse domingo é o seu amor pessoal por cada pessoa humana, cada um de nós, filhos seus, amados e pecadores. Um amor compassivo, que sabe se condoer, sofrer com, padecer com todo aquele que experimenta dor na sua vida. E um amor santo, que nos quer elevar até Ele, nos santificar. E a parábola é muito simples de entender. Qual de nós aqui, se tivesse 100 ovelhas e perdesse uma, não sairia atrás dessa que se perdeu e deixaria as 99 no deserto, correndo risco de serem devoradas pelo lobo? E quem de nós não enfrentaria desafios e perigos também de sermos devorados por feras e não sairíamos atrás dessa ovelha perdida até encontrá-la? E uma vez que tivéssemos encontrado essa ovelha, nos enchendo de alegria, não voltaríamos para casa, reuniríamos os amigos, parentes, vizinhança e faríamos uma festa e gastaríamos uma fortuna só porque encontrou a sua ovelhinha perdida. E quem de nós, se não perdesse uma moedinha ou uma nota em casa, não passaria o dia inteiro procurando essa moedinha perdida, essa nota escondida, varrendo, limpando, iluminando a casa, até encontrar? E uma vez que encontrasse essa moedinha e esta nota, não reuniria também a vizinhança e faria uma festa, gastando rios de dinheiro para celebrar aquela moedinha que foi encontrada? Quem de nós não faria isso? Ih, seu padre, eu acho que essa pergunta está errada, né?
Quem de nós faria isso? Ninguém faria isso. Só Deus o faz. Porque o amor dele por cada um de nós é único, pessoal e único, incalculável, inapreciável. Nos ama como se fôssemos únicos e nos trata assim. Não nos trata como gado, como fazem hoje. Essa cultura desumanizadora, que nos trata como números, como coisas, como peças de xadrez, como gado. O seu amor por nós, ele é compassivo, e esse é o segredo dele sair em direção à ovelha perdida. Ele sofre ele padece conosco e não sossega enquanto não vai e não nos encontra. Quando o homem busca a Deus, quando procura um sentido para a sua vida, quando tenta fugir da infelicidade, encontrar, é Deus que está o convidando, é Deus que o encontra e o chama ou voltar para casa, se por acaso a gente fugiu da face de Deus, saiu do seu redil, se perdeu pela casa, ou encontrá-lo pela primeira vez. O primeiro encontro entre o homem e Deus sempre foi marcado por Ele, e é sempre Ele que nos encontra primeiro. Seu amor, então, ele é compassivo, e esse é o segredo dele vencer desafios, correr riscos por nossa causa. E esse amor é santo. Ele nos quer elevar até Ele e nos fazer semelhantes a Ele. Ele que se manifestou em Cristo Jesus, na plenitude dos tempos. E olhando para Ele, nós conhecemos a medida da humanidade, o que é ser humano de verdade, e como se humanizar, e o que Ele espera de cada um de nós, e o que Ele quer fazer conosco, a imagem e semelhança do seu Filho Jesus. O Santo Padre, o Papa Francisco, desde o início do seu pontificado, nos vem convidando exatamente a viver isso. Uma igreja em saída. Ele tem falado muito isso. Uma igreja em saída. Ele dizia desde o início: é preciso que as portas da igreja estejam abertas. Não apenas para que as pessoas entrem, as que estão fora do redil. E ele diz: é muito mais para quem esteja dentro dela, saia em busca da ovelha perdida, da dracma perdida. Saia e busque salvar, anunciar o tempo da misericórdia, o tempo da compaixão de Deus. Ele convida a cristandade, desde o início do seu pontificado, apesar de ser tão atribulado esse seu pontificado, e apesar dele ser tão mal compreendido, muitas vezes, até por nós mesmos, católicos, e às vezes até mais incompreendido por nós do que por outros, ele vem nos convidando a iniciar um novo tempo. Não é mudar a religião não, tá, gente? Não é mudar a fé não. Porque nem o Papa tem essa missão, nem esse direito, e nem ele quer mudar a fé que ele recebeu, que nós recebemos dos antigos, dos apóstolos. É um novo tempo, não nova fé, um novo tempo marcado pela compaixão, que toda a nossa vida e a vida da igreja e toda a nossa atividade seja marcada pela misericórdia, compaixão, desejo de salvar
a ovelha perdida, aqueles que se perderam e que andam caídos pelas estradas. É isso. Para concordar, para aceitar o mal, o erro, o pecado, não. Para tirá-lo da lama, do erro, do mal. Hoje, onde tantas pessoas são vítimas, são escravas do mal. Uma igreja em saída, marcada pela compaixão e o desejo de salvar, de resgatar e de elevar. Esse era o segredo do coração de Jesus. Por isso que ele acolhia com tanta simplicidade e afeto os pecadores. E muitas vezes a gente não entende isso. Isso já acontecia na época de Jesus. A gente ouviu aqui na parábola. Os fariseus e os doutores da lei, os santarrões, né? Santo de pau oco. Porque se não tem um coração bom e compassivo e não consegue compreender a dor alheia, não é santo nem aqui nem em lugar nenhum. E ele tinha essa facilidade de acolher. E os fariseus e doutores da lei estavam murmurando em seu coração. Não foi isso que ele acabou de falar para nós aqui na parábola? Ele acolhe os pecadores e come com eles. Uma última vez a gente escuta isso, né? Críticas de autoridades eclesiásticas, né? Padres, bispos e o Santo Padre, inclusive, que tenta estabelecer um diálogo com o mundo e com a cultura contemporânea, arrasada pelas ideologias, avacalhadas por tanto erro e tanta pouca vergonha. E a igreja tenta dialogar com essas pessoas vítimas do mal, e tantas vezes a igreja é acusada de ser conivente. Uma distinção básica, Santo Agostinho já fez isso na antiguidade. A diferença entre o pecado, que deve ser combatido, e o único direito que o erro, a mentira e o mal têm é de desaparecer da face da terra. Só tem esse direito. Pecado, mal. Distinguir isso do pecador, daquele que tantas vezes é escravo, vítima de suas paixões violentas, vítima de alguma ideologia que perverteu a sua inteligência e corrompeu os seus hábitos. Essas ideologias que destroem a vida humana, a pessoa humana, a família natural, como querida por Deus, uma união estável e indissolúvel entre um homem e uma mulher. E o que passar disso vem do maligno. E outras ideologias que corrompem a vida em sociedade. E o que deve mover a nossa indignação para com o mal é o amor e a compaixão daqueles que são vítimas. Não ódio a essas pessoas. Não ódio a essas pessoas. É verdade que às vezes nós é que somos vítimas do ódio dessas pessoas. Isso é verdade. E se você pagar o mal com o mal e retribuir com a mesma moeda, você vai se tornar igual a eles. E vai abandonar a sua fé católica. Porque nosso Senhor e o seu coração sagrado nos ensinou a retribuir o mal com o bem. Então, a gente retribui ódio, vingança, calúnia, com amor, com a verdade, regada, embebida da misericórdia e compaixão de Deus. É a preocupação em salvar, em resgatar. São Pedro nos exortou na primeira leitura: fica atento, permanecer firmes na fé,
E cuidado com o adversário que ronda, tentando nos devorar, o diabo. E o diabo é muito esperto, tá, gente? É uma criatura angélica, ele é um anjo, muitíssimo mais inteligente que o ser humano, perspicaz. Ele olha assim e já entendeu tudo. Ele aqui já olhou cada um aqui, decifrou a alma de cada um só pela fisionomia. E como ele nos acompanha, querendo nos perder, ele conhece nossos defeitos, fragilidades. Ele sabe como armar laços adequados a que cada um aqui seja enrolado, enredado e caia, se torne vítima dele. E com as pessoas que estão preocupadas em defender a fé, em guardar a fé e os valores morais, a esses, é claro que ele não vai tentar seduzir, convencendo de que a gente está errado, a menos que a sua fé seja frágil e pouco esclarecida. Mas aqueles mais esclarecidos na sua fé, na sua vida moral, ele vai tentar de outra forma, por exemplo, como fazia com os fariseus e saduceus, de colocar no coração um zelo amargo. A tentação de sair destruindo, assassinando reputações e pessoas para defender a fé. Para defender a sua fé, muitas vezes você não se preocupa em suscitar, esclarecer e alimentar a fé alheia. Isso não é guardar a fé. Você está guardando a sua. E pouco se importando se escandaliza ou se destrói a fé das outras pessoas. Esclarecer, sim. Mas se o nosso discurso não for acompanhado da compaixão, e se a gente não deixar claro, e a pessoa não perceber que nós queremos o seu bem, ajudá-la, tudo perdido. Parece polêmica, disputa para saber quem que está certo, quem que é mais inteligente, quem é mais cheiroso, perfumado. Essa preocupação. O diabo coloca nas pessoas de fé um zelo amargo. E a gente vai granjeando inimizades. Vai até falando a verdade. E às vezes até tem fruto, porque a verdade ela convence por si mesma. Mas a gente pode dar uma ajudinha, né? A gente pode dar uma ajudinha. Porque dependendo do modo como eu anuncio, se a outra pessoa que escuta fecha o seu coração por minha causa, porque eu não soube me aproximar com humildade, simplicidade e compaixão, se ela fecha o seu coração, a verdade não entra. Não entra porque não entra. E ponto. E não pense que é assim. E aí a gente tenta a Deus. A gente tenta a Deus a ter que fazer um milagre para converter aquele infeliz. Isso não é evangelizar. Isso pode ser debate teológico, disputa de ideias. Evangelizar não é isso. É levar e convencer de que nós recebemos uma boa notícia. Temos ela, precisamos ser fiéis a essa boa notícia e que só nela há salvação. E o sinal disso tem que ser a gente. E as pessoas têm que ver a salvação em nós. E não precisa reconhecer na hora, não. Não precisa dar o braço a torcer na hora. Mas a verdade tem que ser semeada e calar fundo. E com o tempo, e a sua oração e o seu bom exemplo, com isso tudo, essa semente vai germinar. Vai nascer, crescer e dar frutos. Vamos pedir a nosso Senhor esse coração novo. Volta e meia envolvem o Papa Francisco em polêmicas. Vejam, ele não pode apoiar militância de ideologias que destroem a vida, a fé, a família, a sociedade. Meu Deus, é um tiro na cabeça que ele daria em si mesmo.
E a mídia, os fofoqueiros de plantão, que fazem um trabalho orquestrado, organizado. Não pensem que é espontâneo não, tá? Deixa eu agora explicar uma coisa que é básica para vocês. Quando a gente escuta uma notícia aqui, a mesma notícia lá, a outra colar, em países, em canais, em continentes diferentes, a mesma notícia, não é espontâneo, é orquestrado para roubar nossa fé, nossa moral, nossa esperança, nossa alegria de viver e nosso amor a Deus e ao próximo. É orquestrado. Essa mídia podre que está a serviço de Lúcifer, o príncipe das trevas e o pai da mentira, ela é responsável pela fragmentação da sociedade hoje, dividida em pedaços, e todo mundo se bicando, se ofendendo, se odiando, se dilacerando. E um alvo todo especial dessa classe corrupta é a Igreja Católica Apostólica Romana, porque ela é um instrumento que Deus escolheu para salvar a humanidade e nos ensinar a viver como irmãos. Dividir para governar, para dominar, para escravizar, não prevalecerão, porque as portas do inferno e da morte, a quem essa gente serve, não prevalecerão. E ainda que eles destruam tudo aquilo que é sagrado e é belo, não permitam que arranquem a fé, a esperança e o amor de vossos corações. Nunca permitam isso. E atingindo a cabeça da igreja, o seu chefe, o bispo de Roma, ele consegue dispersar o rebanho. Uma tática antiga. E o inimigo não é nem criativo, é sempre a mesma tática. Procurar conversar, gente, com pessoas que pensam diferente. Tentar esclarecer. Elas precisam entender que a gente quer o bem delas. Não retribuir ofensa, calúnia, insulto com insulto. E quando a gente percebe que a pessoa não quer conversar, a gente entrega a Deus, reza por ela, aprofunda a nossa convicção, vida que segue. Mas o católico não tem inimigos, não pode ter inimigos. Jesus circulava em todos os segmentos da sociedade, falava e tratava com todas as pessoas, sem se tornar semelhante a elas. E o paganismo reinante na época dele era muito mais brutal. Estamos voltando a essa barbárie. Estamos voltando à barbárie, à brutalidade do paganismo antigo. Só que hoje com um requinte de maldade e crueldade. O neopaganismo que diz não ao Deus que morreu e ressuscitou por nós. É bem pior. Mas vocês são gente boa, vocês entendem isso, né? Que a gente está falando. É só para recordar aqui. Jesus quer recordar a nossa identidade e apontar o caminho de preparar tempos melhores, menos sinistros do que esses em que vivemos. E isso é uma palavra de esperança. Não é para voltar triste para casa, para voltar com esperança
de ter um grande desafio à frente. Nada de se conformar com o politicamente correto, nada de dizer que não há mais chance, que não há por que lutar. É só escolher o exército certo, é só se alistar na milícia certa, é só escolher o time certo. É o time de Nosso Senhor que já venceu. A gente já viu o final do filme, né? O final do jogo. Ele venceu, mas é preciso que a gente colabore com ele e esteja do lado certo. Quando ele voltar e colocar ordem na casa, separar as ovelhas dos cabritos, rebeldes, renitentes, que a cada missa nós possamos ser embebidos, transformados e elevados por esse amor de Deus. Entendam isso. Ele não se contém, Ele quer nos fazer participantes desse mesmo amor. E se eu e vocês não entenderam ainda que ou a gente se torna parecido com Ele, ou então nada feito, a gente vai perder o nosso tempo. Ele quer partilhar o seu amor, esse amor pessoal, compassivo, santo, inefável conosco. E na missa, Ele revela essa compaixão na sua palavra e nos toca, como está fazendo agora. E nos convida a participar da sua própria compaixão, essa que o levou ao Calvário, que foi consumada no alto da cruz. Essa compaixão que é atualizada, tornada presente sobre o altar, para que nós tomemos parte nela. Ele que nos alimenta a cada Eucaristia com o sacramento da compaixão e nos faz, e nos quer fazer semelhantes a Ele, nos dando o pão dos anjos. E poderíamos dizer assim, o sacramento da compaixão, que nos é dado em alimento, pão do peregrino, maná do deserto da vida. Nós possamos viver, partilhar e anunciar esse amor que salva. Creio